Bom dia para todos os meus amigos das redes sociais, da internet. Bom, eu estou aqui fazendo esse vídeo hoje, dia 27 de maio, para, claro, falar de um assunto que é o assunto do momento aqui no nosso país, que é a paralisação dos caminhoneiros. E falar depois dessa semana agora que passou, né, hoje nós estamos no domingo. Depois dessa semana que passou, nós acompanhando várias mídias sociais e também aquela mídia de notícias, vamos colocar assim, entre aspas, oficial, que passa na TV aberta, Rede Globo, SBT, Record, Rede TV, enfim, olhando também esses noticiários, a gente já pode ter também um quadro, ou pelo menos ver um quadro geral de como aconteceu isso, quais são os efeitos imediatos, os efeitos que podem ter. E claro que nós podemos assim analisar alguma coisa nesse sentido, pensando especialmente no nosso local. Vamos começar por aqui, porque olhando para a nossa região, o nosso local, fica mais fácil entendermos como entender agora como que problemas que que para nós pareciam ser problemas apenas lá de Brasília, que não nos afetavam, que estavam distantes de nós, agora começam a fazer parte da nossa vida. O que na verdade sempre fizeram, mas muita gente, talvez eu e você, acreditávamos que os problemas reais do Brasil, esses que se vê nos noticiários, corrupção, políticos discutindo emendas, debatendo sobre determinados assuntos jurídicos, legislativos, isso não nos afetava, não afetava a nossa vida cotidiana. Pois bem, agora veio essa paralisação dos caminhoneiros e o que aconteceu? Pois não é que nos afeta? Meus amigos, todos os problemas políticos do Brasil afetam a todos. Até a pessoa mais simples que mora na periferia é afetada por esses problemas. E é o que nós estamos vendo, é o que nós presenciamos agora, nessa semana, com essa paralisação dos caminhoneiros. Porque essa paralisação fez com que realmente parasse o fornecimento de muitas coisas que nós, no nosso cotidiano, já estamos acostumados a ter. Não é só o combustível, mas são o fornecimento de alguns alimentos, não de todos, mas de alguns. Também o despachamento de encomendas, de correios, né, e de mercadorias para as fábricas, enfim. Muitas fábricas ficaram sem material para trabalho, começaram a dar dispensa para o pessoal, começaram a adiantar, algumas até adiantaram feriados, etc., né, porque não tinham mais matéria-prima, aquele que é o necessário para continuar a sua produção. E isso afetou sim, e as pessoas começaram então a se tocar, algumas delas começaram a se tocar que a corrupção, lá em cima, no topo, ela afeta de maneira bastante sensível e bastante palpável aqueles que estão aqui onde estamos.
no cotidiano, pessoas simples, trabalhadoras, que têm a sua rotina diária, de segunda a sexta, trabalhando e etc. Isso nos afeta. E a paralisação dos caminhoneiros, eu acredito que serviu em grande parte para que muita gente, aqueles que ainda estavam achando que política era coisa para outras pessoas discutirem, mas não para elas, ou pelo menos para elas tomarem posição e realmente decidirem não mais colocar, não mais aceitar que pessoas corruptas, pessoas que não fossem, que tivessem já um histórico de corrupção, colocar essas pessoas no poder, fazer com que essas pessoas agora comecem a pensar nisso e comecem a tomar uma decisão firme, decidida. Pois bem, acredito que essa paralisação dos caminhoneiros, antes de ser apenas ou melhor, além de ser uma iniciativa apartidária, a fim de conseguir, quem sabe, um relaxamento nesse aumento dos combustíveis, não somente do diesel. Eu sei que muita gente acha que os caminhoneiros estão querendo só o diesel, que o diesel fique mais barato e não a gasolina e os outros combustíveis. Mas pelo que eu tenho visto, pelo que eu vi nas outras mídias, muitos caminhoneiros, não sei se todos, isso eu não posso dizer, mas muitos caminhoneiros estão pedindo, além da baixa do diesel, o corte, a diminuição dos impostos nos outros também, gasolina, álcool, para que esses também tenham uma baixa significativa no preço, porque realmente o Brasil não consegue mais se sustentar com este aumento absurdo no preço da gasolina, do álcool, do diesel. E se o brasileiro não consegue mais se sustentar com isso, ele não consegue mais andar, não consegue mais se locomover e o Brasil vai parando, vai brecando e vai indo para trás. Ou melhor, para trás não, vai freando simplesmente. Não continua andando, o povo não tem mais como ir trabalhar, não tem mais como sair para fazer compras, não tem mais como se deslocar, fica mais em casa, não gasta, ou seja, o comércio não gira também. Então, esse aumento, que parece uma coisa acertada, que alguns economistas podem até defender, porque agora o combustível flutua conforme flutua a variação do dólar no câmbio mundial e etc. Alguns economistas podem até defender essa teoria, mas de agora imediato, isso não vai funcionar para o Brasil. Não vai ajudar de maneira alguma, vai prejudicar o que na prática estamos vendo. Teorias, muitas vezes, teorias econômicas, muitas vezes, elas somente na prática se percebe que não dão certo. Nas fórmulas, no papel, ela pode ser muito bonita e funcionar perfeitamente, mas na prática ela se demonstra totalmente ineficaz, porque às vezes o papel não entra em acordo com as variantes, e as variantes são justamente essas que fazem com que o Brasil não faça girar mais mercado dentro do próprio país, porque as pessoas ficam paradas, elas não compram, as pessoas não vão mais se endividar comprando gasolina ou comprando um diesel para ficar endividada, ficar sempre com crédito negativo. As pessoas já não fazem mais isso. Elas estão tomando cada vez mais cuidado para que isso não aconteça. Então, essa má administração dos bens públicos faz com que o Brasil, em vez de encontrar soluções para problemas que já aconteceram, como o roubo e o desvio do dinheiro público, essa má administração para tentar solucionar esses problemas, na verdade, geram e criam novos problemas. E não vão solucionar nada. Ouvi essa semana um comentarista muito sensato de economia dizendo: mas que solução encontrar então? Que solução encontrar para esse ajuste
nos preços do combustível? Bom, vamos começar pensando em algo bem antes disso. A Petrobras. O que fazer com ela? Ela é do Estado. E como você consegue imaginar que uma estatal tenha que pagar imposto para o Estado? Imagine você, a tua empresa, tu empresário, tem uma empresa e a tua empresa tem que pagar imposto para ti. Mas ela é tua, ou seja, o dinheiro vai sair do teu bolso para voltar para o teu bolso. Então isso é uma ação, uma iniciativa, uma situação econômica muito estranha que não consegue, que ninguém consegue encontrar uma lógica muito sensata para que isso possa acontecer. Certamente algum economista vai ter alguma teoria sobre isso que tente colocar isso de acordo, né? Mas a princípio nós ficamos pensando, mas como isso é possível? Isso é claro, isso coloca a Petrobras mais em dívida ainda, porque ela tem que também pagar imposto para o próprio dono dela, que é a federação, que é o Brasil. Então, o que fazer com ela? Bom, é uma estatal. Será que ainda cabe ao Brasil ter uma estatal desse tamanho? E ele ter que administrar e cuidar? Será que não está na hora de repensar isso, de ser essa Petrobras uma estatal ainda, uma empresa do governo? Está na hora de, quem sabe, privatizar, se não totalmente, parcialmente, para que ela comece então a entrar no mercado e ter uma disputa de mercado que faz com que quem seja beneficiado seja o cliente, ou seja o consumidor final. Então é sim importante pensar nesse assunto primeiro. Pensar nisso por quê? Porque se ela deixar de ser estatal para ser uma empresa privada, irá começar uma disputa de mercado, irá tentar concorrer, porque o mercado ficará aberto para novas empresas virem explorar petróleo no solo brasileiro e, mediante as regras do governo, então, encontrar, poder ali oferecer o melhor preço, o menor preço, sempre a melhor oferta. E quem será mais beneficiado com isso será o consumidor, com certeza. Por que todo mundo fica reclamando que nos Estados Unidos a gasolina é mais barata, na Argentina é mais barata? Porque lá não é uma estatal. Então, se esses exemplos de fora não nos servem, o que nós estamos fazendo então? Estamos simplesmente fechando os olhos para aquilo que pode ser a solução para muita coisa, não para tudo, mas para muita coisa no nosso país. Bem, isso é o início de uma solução, quem sabe. E achei muito sensato esse comentário desse economista que eu falei, que escutei durante a semana, falando sobre isso, porque isso parece realmente ser uma solução boa. Uma solução eficaz a médio prazo. Médio prazo. Depois, pensar como o Brasil trata a questão tributária. Como trata essa questão dos impostos. O Brasil está simplesmente sendo cada vez mais o vilão na questão tributária, ano após ano, recorde após recorde, de imposto que coloca sobre as costas do consumidor final. Pagamos o triplo, às vezes, do preço real de algo que consumimos só por causa do imposto. Está na hora de acabar com isso, ou diminuir significativamente, diminuir os impostos, para que o brasileiro possa realmente respirar e possa ter mais poder de compra, ter mais dinheiro na mão, para poder chegar e negociar e comprar e fazer o mercado gerar mais no Brasil e assim comprar mais coisas. O brasileiro precisa ter poder de compra, ele só vai ter isso não com aquelas falácias do governo petista, do Lula e da Dilma, que camuflavam as coisas. Não por causa deles, porque foram eles que causaram esse problemão todo que agora estamos aqui sofrendo as consequências.
É preciso que exista uma real diminuição de impostos. É preciso que exista uma real disputa de mercado, aquela lei da oferta e da procura. É preciso que exista isso verdadeiramente no Brasil. Ora, o Brasil é um país de sistema capitalista, então vamos ser capitalistas, pelo amor de Deus. Vamos tratar isso de maneira mais séria, sem fantasias, sem conto de fadas, sem briguinha ideológica. Senão o Brasil nunca vai crescer, nunca vai se desenvolver. Quando o Brasil for uma superpotência econômica, daí vocês podem voltar a brigar ideologicamente se o Brasil vai ser mais dessa ideologia ou mais dessa outra, se o governo vai seguir mais essa, mas por enquanto vamos se unir para que o Brasil possa realmente ser ter um sistema econômico que seja sério, sensato, de livre comércio. Bem, a paralisação dos caminhoneiros, ela está sendo ótima, porque não acabou ainda, por isso que eu digo que está sendo nesse sentido, porque faz com que muita gente comece a pensar nisso, comece a pensar seriamente nesses assuntos. Comece a pensar, mas como resolver isso? Não apenas ficar se lamentando, mas pensar como resolver. E acredito que essas duas coisas que comentei, da estatal, deixar de ser estatal para virar uma empresa privada, se não totalmente, parcialmente, e a diminuição dos impostos em cima dos produtos que o consumidor final adquire, tudo isso, essas duas coisas, pode realmente ser uma solução a médio e a longo prazo para essa crise toda que o Brasil está enfrentando. O Brasil não vai sair tão cedo dessa crise, todo mundo sabe, mas precisa começar por coisas radicais agora. E depois, esse ano é um ano de eleição. É um ano em que nós temos a oportunidade de encontrar alguém que realmente responda este anseio verdadeiro, mas objetivo, e cobrar objetividade da pessoa. Cobrar objetividade, não aceitar apenas promessas, aqueles discursos bonitos. Cobrar objetividade, cobrar seriedade. É melhor que você encontre um candidato que diga: esse jeito, dessa coisa que vocês querem, eu não vou conseguir fazer, mas vou tentar fazer dessa outra maneira que se aproxima disso. Ótimo. Ele foi sincero, foi honesto. É melhor que encontrar uma pessoa assim do que uma pessoa que fica prometendo fome zero no Brasil. Que fica prometendo que vai tirar o país da miséria. Isso é mentira, isso nunca vai acontecer. Pobres sempre tereis, diz a Sagrada Escritura. E sempre vai ser assim no mundo inteiro. A gente não pode se enganar. Então é preciso que olhemos para essa paralisação e enxerguemos nela a consequência de uma má administração pública. Má administração pública. E que é por isso que é urgente que o povo cobre objetividade, soluções rápidas, ou pelo menos que sejam tomadas rápidas, mesmo que as consequências dessa solução se veja a médio e a longo prazo, mas que sejam soluções sinceras, verdadeiras, honestas e que realmente tragam uma boa solução. Essa paralisação dos caminhoneiros está sendo ótima, tem o apoio da maioria da população. A mídia da TV aberta, principalmente, é a que chega mais, infelizmente é quase a única que chega nos lares mais simples, mais humildes, que não tem internet, por exemplo. Essa vive inventando mentira, ou distorcendo, uma narrativa bastante tendenciosa, dizendo que caminhoneiro está proibindo que ambulância passe pelos bloqueios, dizendo que caminhoneiro está proibindo que mercadorias, que medicamentos cheguem nas farmácias ou nos hospitais. Falando que o hospital não tem remédio por causa de bloqueio de caminhoneiro. Mas e quem disse que os hospitais sempre tiveram remédio antes disso?
tem hospital que mesmo antes dos bloqueios, os caminhoneiros sempre estavam com falta de remédios. Sempre os enfermeiros, os médicos estavam reclamando com falta de remédio. E agora quem colocar a culpa nos caminhoneiros, isso é falácia. Isso é falácia, isso é narrativa de linguagem para fazer com que o povo fique com raiva dos caminhoneiros, da paralisação, e não os apoie. Precisamos tomar cuidado com isso. Bom, vou ficando por aqui. Era só uma reflexão minha, pessoal, uma mensagem rápida sobre isso que acredito que o povo inteiro, todas as pessoas precisam pensar mais sobre esse assunto. Porque é o nosso país, é o nosso futuro que depende dessas soluções para essa crise. Um grande abraço para todos.